Está começando mais um episódio do Lição Tech, o podcast que conecta tecnologia, inovação e transformação com quem faz a diferença no dia a dia das empresas e das pessoas. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está cada vez mais estratégico nas organizações: tecnologia no front. Implantação, suporte e atendimento que fazem a diferença. Por trás de cada sistema implantado com sucesso, de cada cliente satisfeito e de cada problema resolvido com agilidade, existe uma estrutura tecnológica e humana que precisa funcionar muito bem. E para esse papo, convidamos alguém que entende profundamente esse cenário e vive os desafios e avanços dessa área no dia a dia. Nosso convidado de hoje é um profissional com sólida trajetória em implantação de sistemas, suporte técnico e relacionamento com o cliente. Ele atua na linha de frente da tecnologia, liderando times e processos que garantem entregas eficientes e experiências memoráveis para os seus usuários. Ele é CIO da Geosacker Ativos Inteligentes, mestre em Sistema de Gestão e MBA em Tecnologias de Energia e Sustentabilidade. Economista, especialista em ciclo de vida de ativos e em drones subaquáticos. O nosso convidado de hoje é o Júlio Hermes. Olá! Prazer te receber aqui, Júlio. Que bom te ver de novo, te encontrar. É sempre um prazer te ver. Patrícia, muito obrigado aí pela recepção também. Estou super feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, eu tenho certeza que a gente vai incentivar bastante com o nosso papo, todos que assistirem a gente. A gente tem muito conteúdo para passar para eles. E você está preparado? Estou preparado. Então, vamos embora. Vamos lá. Júlio, para você, o que significa na prática estar na linha de frente da tecnologia hoje? Me fala sobre a sua experiência em relação a isso. Patrícia, hoje é uma grande oportunidade você estar de frente, né, dessas oportunidades. Hoje a gente vive uma nova era, então a gente saiu ali, a gente vive o capitalismo dos dados. Antes a gente tinha um capitalismo mercantil, onde a gente trocava as coisas. Passou o capitalismo industrial, onde o varejo e a grande demanda e fornecimento de produtos aconteceu. Passamos aí pelo capitalismo, estamos no capitalismo ainda financeiro, onde a grande era dos acionistas, ainda a era do acionista está presente, mas junto com ela a gente entrou numa era digital. Então, que só começou agora. Isso aí está começando, Está né? começando. Então, essa era digital ainda tem muita coisa para acontecer. Então, é uma grande satisfação a gente estar atuando, né, olhando a tecnologia, mas também a grande oportunidade que isso se junta com as demandas de negócio. Então, a gente, por exemplo, a gente atua em grandes setores, grandes segmentos, né, de energia, petróleo e gás, saneamento. Então, essa oportunidade que a gente está tendo de ver as dores, né, de cliente, né, dessa área e estar propondo soluções através de tecnologia, é incrível. Muito bom, Júlio. E para você, quais foram as maiores mudanças que você já enxergou assim nos processos de implantação nos últimos anos? E aí a gente pode até falar um pouco sobre esse movimento da transformação digital que a gente está vivendo, né? Então, as grandes transformações que eu observei é a própria mudança da metodologia de se implantar esses sistemas, né, esses projetos. Então, as metodologias ágeis ganharam grande força. Com isso, também a possibilidade de você ter a rede social cresceu demais, então a parte de colaboração, então você tem desafios, ou a própria interação com outros grupos, né, profissionais, comunidades, isso ajuda bem para poder implantar sistemas, mas também o crescimento e a facilidade das tecnologias em nuvem. Então, hoje você consegue ter um acesso a implementar sistemas com a Amazon, com a Google, com a Microsoft. Então, isso facilitou muito essa agilidade na implementação de testar sistemas, testar tecnologias e propagar e escalar elas também. Então, isso acelerou todo esse processo. Sim, com certeza. Você falou aí um pouco sobre as metodologias ágeis. Você acha que os usuários, em geral, eles estão preparados não só para as metodologias ágeis, mas para essa transformação que a gente está vivendo? O quão preparado e maduro os nossos usuários estão
para que a gente possa, de fato, utilizar uma metodologia ágil e trabalhar dentro dessa transformação digital que a gente está vivendo? Isso atrapalha, né? Isso ajuda, né? Você como um CIO de uma empresa, qual é a sua percepção em relação a isso? Acho que está relacionado à própria cultura. Então, a cultura eu passei assim, por algumas organizações em que você tinha um processo de planejamento, né, de investimento em tecnologia estabelecido, era anual ou plurianual, tinha um caminho, mas tinha outras que olhava por projeto. Então, liberava o recurso por projeto. E aí, muitas das vezes, essa parte da metodologia, né, da forma, porque gerenciar os projetos, você tinha um cenário em que antes você tinha o escritório de projetos e de processos estabelecido dentro da organização, em que ela passava para os fornecedores de tecnologia a sua metodologia, e outras, não, o fornecedor ele já vinha condicionando a entrega do projeto a partir da metodologia dele. É isso. Então, ou tinha uma metodologia mais clássica ou tradicional, já definida, né? Ou tinha uma nova em que talvez os usuários não a conhecessem. Sim. E aí tem um processo também que o gerenciamento fica por quem? O gerenciamento do projeto, ele é do cliente, ele é do fornecedor. Quem comanda de fato, né? Ou ele é híbrido. Então, se for híbrido, você tem aí um conflito de culturas. Você pode ter um fornecedor mais ágil e você pode ter um cliente que está com práticas tradicionais. E se o inverso também acontecer, é um ambiente de conflitos. Caos, né? De caos. Total. E fica difícil, né? A gente não consegue levar um projeto dessa forma, né, Júlio? Mas aí tem um aspecto que essas metodologias são mais acessíveis. Sim. Então, os conceitos são bons, já existem, são validados, e também tem muitas ferramentas boas. Né? A gente teve uma época aí, quando eu apresentei, por exemplo, o Trello pro cliente, ele, nossa, Júlio, que ferramenta bacana. Então, assim, mas eu tinha uma outra solução, mas eles adoraram, a entrega de valor foi em cima do Trello, porque eles conseguiram propagar internamente aquele conceito, e a agilidade já ficou ali por dentro. Então, mesmo que eles não tivessem ali o conhecimento do Scrum e tudo mais, o Trello ajudou a dar a visão lá do Kanban. Atendeu mais na necessidade deles. Atendeu mais aquele controle e viu a agilidade. Show. Então, mas tem sido fácil adaptar. Quer dizer, se o cliente quer, ele tem uma ferramenta que vai facilitar o dia a dia, a colaboração, o usuário ele gosta. Show, maravilha. E aí, falando em ferramentas, né? Vou pegar teu gancho, tá? Na sua opinião, a tecnologia, ela hoje mais atrapalha ou ela facilita com esse mundo de ferramentas, soluções, metodologias que a gente tem? Olha, a tecnologia... Na sua visão, na sua minha visão, isso. Então, como um economista que eu direcionei dentro da minha formação para a área de tecnologia, então... Depois a gente vai falar sobre isso, como é que da economia a gente veio parar na tecnologia, né? Então, e aí na tecnologia, quer dizer, quando você olha o desenvolvimento, a parte da economia, quando você olha o desenvolvimento econômico, a tecnologia é uma alavanca. Então, eu falar que ela atrapalha, na verdade tem um conceito, né? Ela ajuda, sempre. Né? Ela vai ajudar, ela vai permitir que o ser humano seja mais produtivo e está associada a isso. Então, a tecnologia ela está associada à produtividade, mas o lado do que atrapalha, na verdade, é a armadilha que é clássica nessa área. Que olha, eu vou automatizar, essa tecnologia vai automatizar. Então, se eu tenho um processo que ele foi desenhado, estabelecido e modelado corretamente, validado pelas partes interessadas, ok, ele vai automatizar coisa boa, vai fluir. Agora, se ele não seguiu esse caminho, vai acelerar a bobagem mais rapidamente, aí ela vai atrapalhar. É isso aí. E eu acho que também está muito ligado ao que você falou, a cultura organizacional, a estrutura organizacional da empresa, as políticas, né, internas, se a gente tem tudo isso muito bem definido, divulgado internamente, eu acho que isso, a gente sempre fala muito nisso aqui em quase todos os episódios.
o quão importante é uma estrutura organizacional, a cultura organizacional, a missão e os valores da empresa muito bem estabelecidos, também para a implantação de sistemas, né? E eu acho que, né, eu tenho aprendido e com os mentores, né, que tem me acompanhado aí ao longo do tempo, mas aí vamos pegar um caso do iFood, né? Então, ali o Edu Lins, que é um dos mentores, né, que eu tenho, ele fala muito, e isso, né, tá reverberando assim para o que a gente tem feito, é a questão do propósito. Com certeza. Então, se você estabelece a empresa um propósito, esse propósito está bem alinhado ali com os seus valores e você vai desdobrando, essa aderência, é você buscar a aderência do seu time, né, essa cultura, que aí você fortalece uma cultura e você consegue buscar que tanto os fornecedores como os colaboradores estejam aderentes, aí aí uma empresa tende a dar certo em seus projetos, sejam aqueles que manter a TI, tem essa dificuldade, né, esse desafio que é como é que você mantém o que você já tem. Sim. E como é que você trabalha com o novo. É isso aí. E aí essa cultura ela tem que estar atenta a esses momentos. Maravilha. E agora me fala, que eu vim do direito, né? Eu fiz direito e parei na tecnologia. Onde foi aí o desvio no percurso da economia que trouxe você para a tecnologia? Isso é cada vez mais cíclica aqui, né? As pessoas que eu tenho conversado... Não, assim, eu não vim né, originalmente da tecnologia. Eu fiz direito, eu fiz economia, eu fiz contabilidade, mas em algum momento eu falo que eu fui escolhida. A tecnologia, ela me escolheu. Como foi com você? Para mim, eu tenho a Light, né, foi a minha escola, né, no setor elétrico. Então eu passei por várias áreas. E aí passei por área de serviço ao cliente, passei por área de auditoria e toda a área de projetos, né, de eficiência. Então todas essas áreas, aí eu acho que a tecnologia também me escolheu. Porque todas as entregas estavam relacionadas a dados e de interface com TI. Mas na faculdade eu fiz a UF, né, a Universidade Federal Fluminense, e tá fazendo faz economia lá. Então, economia você tem duas vertentes, né? Você tem a parte da macroeconomia e da microeconomia. E na microeconomia, a macroeconomia vai falar dos indicadores, inflação, câmbio, fazer as grandes contas nacionais, mas na microeconomia você trata de empresas, trata de tecnologia. E aí eu lembro desse dia. Marcou, né? Marcou. Eu estava assistindo aula de microeconomia e aí tava um livro lá, era o do Varian, né? Eu esqueci o nome dele, mas era o Varian. Quem é economista aí conhece muito bem. Então eu tava lendo o livro do Varian, tava passando lá os capítulos e tinha lá economia da tecnologia. E aí quando eu olhei lá, eu comecei, cara, fiquei interessado. E aí depois, né, eu fui investigar o Varian. O Varian era economista-chefe da Google. Então, todo modelo de leilão de anúncios do Google para ser o sucesso que ele é hoje veio da mão de um economista. Tá explicado. Então, então eu falei que estou no caminho certo. Com certeza. Que bom que você foi escolhido também pela tecnologia. Isso é importante. Eu falo que a tecnologia, ela escolhe mesmo. Porque você não diz, eu vou trabalhar com dados. Amanhã acordei, tô gostando disso. Não, porque é complicado. Ou você se entrega para ela, ou as coisas não caminham, não fluem. Sim, né? Sim. Vamos lá, Júlia. E aí, baseado na sua experiência, o que um bom processo de implantação precisa ter para que um sistema ele seja bem implementado, tenha sucesso e que traga para a empresa aí, o resultado necessário ou obtido, né, no momento da contratação? Cara, o que tem mostrado, né, para mim, é o fato de, para o cliente, tanto a dor quanto o sonho tem que estar bem claro. Bacana isso, hein? Porque a dor tem que ser clara e compreendida por outras pessoas da empresa, porque... Andorinha só não faz verão, né? Exatamente, porque tem a demanda, alguém da área entende o problema, mas às vezes essa pessoa, dependendo do nível que ela está na organização, talvez isso não é compartilhado entre seus pares ou quem é afetado
por aquele Exatamente. projeto. Então, eu acho que ter a dor e o sonho claro, ter também quem vai assumir a liderança desse projeto, um perfil que seja um perfil resiliente e também que ele tenha um engajamento e uma articulação, porque a gente chega na empresa, a gente não conhece totalmente aquela cultura. Sim. E quais são os desafios, quais são os projetos. Eu tenho... eu já fico assim mais atento para saber se aquele projeto ele está atendendo algum contrato, alguma meta específica da empresa, porque às vezes não tem esse milagre. Aí tem aquela clássica, né, do setor da gente da área de tecnologia, né, que 9 mulheres não fazem um filho em um mês. É isso aí. A gente precisa para o nascimento de um bebê 9 meses. Então, mais que a gente tenha técnicas de acelerar o processo, e a gente tem bastante ferramentas hoje, mas eu acho que ter a dor ou o sonho claramente definido e uma equipe engajada dentro dessa articulação para buscar os recursos e ajudar a negociar e agregar ali, porque o conceito de inovação aberta tem sido importante, né, nesse momento que a gente vê, porque a corporação, as empresas, elas abrem o seu kimono e mostram as suas dores, e do outro lado você tem uma empresa que vai olhar para aquilo de maneira ética e falar assim, olha, eu consigo ajudar ou não consigo ajudar, e por quê? Então, na hora que a gente tem esse ambiente de confiança estabelecido e respeito, eu acho que a gente consegue entregar projetos com uma maior probabilidade de sucesso. E de alinhado uma expectativa com o patrocinador, que é importante ter o patrocinador presente no projeto, na implantação, em todo o ciclo. E aí, um pouco no que você falou, né, e também baseado nas minhas experiências, né, eu já estive numa empresa em que as áreas não se comunicavam, né, e aí 500 projetos ocorrendo no mesmo momento, áreas tentando implementar, porque tentando mesmo, né? Tentando implementar sistemas para o mesmo fim, né? O quão importante é essa sinergia, essa comunicação ativa entre as áreas para que um sistema, um projeto, enfim, ele tenha sucesso. Eu já participei na ABNT, e aí eu sugiro, né, que alguns profissionais que atuam nessa área, porque são a questão das normas. As boas práticas que são divulgadas lá. E tem, por exemplo, uma norma da ISO, não lembro do número, que fala sobre governança de projetos e a cabaz de comunicação. E tem a parte eu tenho um amigo que é professor de projetos e tem a parte de gerenciamento de stakeholders. E aí, eu implementei um projeto aí no setor de energia também, em que era engraçado, quer dizer, aquelas pessoas, os seres humaninhos que tinham, que eram perigosos ou nocivos para o projeto, eles eram chamados de stakeholders estratégicos. Exatamente. Então, os projetos, eles precisam ter esse mapeamento de pessoas que tem, e a gente precisa do crítico. Sim, a gente precisa de vários, é importante, claro. Mas a gente não pode ter o sabotador. Os sabotadores, né, que podem estar no projeto ali com alguns interesses. Única e exclusivamente para sabotar o projeto. Exato. Então você tem que mapear e aí buscar. Por isso a importância no desenho que você tem um bom patrocinador, atuante, que converse, traz ideias, traz caminhos, alternativas. E isso é super importante. A minha experiência diz que, olha, mapeia. Se você conseguir esses ingredientes, a tendência é que você tenha sucesso nele. Naquele empreendimento, né? Porque é um produto, algo que vai nascer ali com o esforço de todos. Concordo plenamente. Com a minha experiência também. Você me entende. E como que você enxerga a evolução do suporte técnico no avanço das ferramentas digitais? A gente vive hoje esse boom, né, com a transformação digital, a própria IA, né? O que você enxerga que isso pode trazer para a gente melhorias, pode ajudar, e também no que ela traz implicações e até um retrocesso nesse processo todo de implantação de sistemas? Patrícia,
um grande ganho que a gente vê hoje, né, assim, na minha opinião, seja para produtos físicos e para produtos digitais, é o conceito de experiência do usuário. Então, a parte do design ajudou muito nisso. Então, sempre se busca a simplificação de usos. Você vê isso pelos automóveis. Você vê o automóvel que você não recebe mais o manual. Você recebe, olha, tem lá... link. Tem um desenho, um vídeo, há um link lá e diz tudo o que você precisa saber daquele... de usar um produto físico. No aspecto digital, então, a usabilidade, a experiência ali do usuário para fazer aquelas funções. Então, existe um esforço dessas áreas para o produto que não precisa ele ser bom funcionalmente, ele precisa ser fácil também em suas funções. Com certeza. Né? Então, isso tem ajudado para o suporte, porque você já... Quando isso não acontece também, é a parte de treinamento. Então, as empresas, por exemplo, corporativas, elas buscam não só comprar lá uma tecnologia, mas buscam agregar a transferência de conhecimento quando isso é feito e o treinamento. Então, quando você tem um projeto que tem uma tecnologia, que tem a sua complexidade, mas você também sabe qual é o retorno que você quer. E não é só comprar por comprar. Não, eu quero que ele atinja esse resultado. Então, você começa a olhar se foi feito o treinamento e a capacitação de transferência de conhecimento, o key user é super importante. Então, quando você tem um grande projeto que, olha, ele é casado entre a equipe do fornecedor e do cliente, há uma transferência de conhecimento e a fase de operação assistida, ela vai ser uma fase extremamente tranquila. E vai demandar menos suporte, porque foram elementos que foram previamente os pontos sensíveis depois. Então, do produto. Cutoverzinho que foi feito, né, de acordo antes do Go Live. Exatamente. Então, e aí, você tendo ali no suporte a IA, né, que aí ela vai aprendendo, você vai colocando esses manuais, esses conhecimentos, esses elementos essenciais daquele processo. Aí ela pode ajudar a dar caminhos ali de utilização. E aí, hoje, com a IA generativa, o céu é o limite. O céu é o limite. Isso aí dá até medo. Dá até medo, mas a gente vai aos poucos, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando, né? A gente está muito atrás do tempo, dessa velocidade que a gente tem aí, das coisas que estão surgindo pra gente. E aí eu acho até que a gente tem que estar sempre com o pé atrás e com muita parcimônia em relação a tudo que está sendo utilizado, porque ainda existe uma imaturidade muito grande, né? A gente está muito atrás de toda essa evolução que a gente tem. Então eu sempre falo, vamos com calma, vamos entender, porque pode sair um tiro pela culatra, que é o que a gente não quer, né? A gente está usando aí tudo que é ferramenta que surge, mas com qual finalidade? Para que, de fato? O que isso vai trazer de melhoria para mim? Vamos estudar para entender. E eu não vejo muito esse movimento, eu vejo muito a modinha, né? As empresas querem usar para fazer um post no LinkedIn e se autopromover com a utilização de uma ferramenta, de uma inovação. Você também enxerga isso? Sim, eu tenho 2 momentos, eu acho que foi um divisor de água. Eu lembro, eu era jovem, né, profissional. E naquela época, a gente tinha aquela corrida dos processadores, tinha o 286, 386, 486. E naquele momento, eu vi uma revista que tinha um oriental que falava que você precisava olhar primeiro qual era o retorno que aquele upgrade iria gerar no seu negócio. Exatamente. Então, aquilo me marcou muito, porque eu estava querendo sempre na área de negócio, mas eu fui empurrado depois para a área de tecnologia. Mas para mim aquilo era importante. Era um divisor de água para segurar uma ansiedade que hoje acontece com os celulares, né? Você tem a cada semana, você tem uma evolução. Então, esse é um aspecto que me deu esse pé no chão. Uma outra coisa que é perigosa, que aí eu também tive um grande aprendizado, e foi o seguinte: você tem que olhar o seu processo, a gestão do seu processo, e olhar a performance do seu processo. Como é que você quer chegar, quais os resultados que você está almejando. E quando você olha o processo e quer fazer a melhoria dele,
olha, esse processo está dando um resultado de eu ter uma maturidade de 3 e você vai para a maturidade 4. Qual é o ganho que você tem? Então você vai criando oportunidade de ganhos percentuais. Sim. Que você sai de repente lá, eu tenho 20%, vou para 50%, ou 60% eu mato alto que eu estou cortando. Uhum. Mas se você já chega, isso é um nível também de investimento. Sim, com certeza. Agora, quando você chega, você está com 70% e você quer chegar a 80%, 90%, às vezes você vai gastar muito mais do que aquilo. Então, você está olhando o desempenho do processo e você está buscando as melhorias. Então, você faz melhoria. E aí, quando você se depara com a inovação, é você olhar o seguinte, olha, essa melhoria que eu quero, ela já existe no mercado, disponível na prateleira? Então, eu vou lá e compro. Sim. Eu vou lá e compro aquela melhoria. Não é inovação, é apenas uma melhoria. Sim. Que o meu processo precisa. É exatamente isso. Mas só que na busca de se diferenciar, esse trabalho algumas entidades, organizações querem sair de nada, né? Para 100. E aí ele quer tudo isso como uma inovação. Sim. Só que isso, às vezes essa inovação ela não se encaixa dentro da regra de negócio, das políticas, enfim. Ou não gera aquele retorno. Sim. Por conta desse processo, desse caminho, né? Então a gente bateu muito sobre processo, melhoria de processo. Mas você entender, né, dentro da cadeia de valor da sua organização e aonde dentro desses processos, né, ter os processos, e aí você entender onde as tecnologias elas se conectam, porque você está falando de uma arquitetura de negócio. Sim. E você entra com uma arquitetura de TI. E aí você tendo claramente o modelo do teu negócio com aquela arquitetura, né, e você diz quais são as tecnologias que ajudam, aí eu vou começar a introduzir. Por quê? E aí é uma coisa que eu venho, né, como eu estou atuando na área de ativos, que é onde tem um ativo intangível, porque é onde está a tecnologia. E eu comecei nesse assunto de TI justamente porque eu olhei o ativo intangível. E TI tem esse capital, né, informacional importante. Então, eu vejo que... E aí, as empresas que usam mal o assunto da inovação, acho que é um mapeamento diagnóstico sobre o apetite dela de risco. Sim. Porque ela pega aquilo para criar uma notícia. O projeto não foi nem implantado. Nada, virou moda isso me assusta absurdamente. E é isso, o que o cara vai, ele consegue falar que tem inovação para vender aquilo para o mercado, exato. Mas isso não está ainda estabelecido na cultura dentro dos processos. E eu acho que esse é o grande risco, talvez da banalização, quando a gente fala que tem um projeto inovador, em que ponto ele é, porque a gente aprendeu, né? Assim, às vezes o projeto ele já é maduro dentro de uma indústria, e ele é inovador da outra, e você migra isso. Exato. E tudo bem, faz parte dentro dessa cadeia de inovação. Mas é ter cuidado de olhar realmente dentro, aquele produto, aquele processo, como é que dentro da cadeia de inovação ele está posicionado para que ele possa, sim, efetivamente, gerar o valor agregado, gerar a geração de retornos tanto esperada pelos acionistas. Não esquecendo que a gente está na era do acionista com uma outra era digital convivendo. Então a gente precisa dar retorno. Com certeza. Dar retorno, porque aí projetos bem desenhados, com indicadores de retorno bem claros, o investidor coloca recurso. Com certeza, é isso. Você falou que não se faz um filho, 9 mulheres não fazem um filho em um mês, e não se faz um projeto também em um mês, né? E aí, baseado nisso, num cenário onde o cliente espera velocidade, como é que a gente mantém a qualidade do atendimento com uma demanda que deveria ter talvez o dobro do tempo e pela solicitação do cliente, pelo time dele, enfim, ou pelo próprio entendimento dele de que é factível de ser realizado, porque existem esses clientes também, né? Não tem nenhuma experiência, mas ele não, isso aqui é fácil, rápido, né? Porque 6 meses, como é que você lida com isso? Eu acho que o primeiro ponto é saber dizer não. Eu acho que deixar a fronteira ali, as empresas precisam de lucro, precisam faturar, precisam de clientes, mas na linha de frente você conseguir dizer não
por algumas necessidades e ser honesto, explicando, primeiro, quando o cliente tem claramente essa dor ou esse sonho, e você também dizer qual a jornada que aquela solução vai entregar. Sim. E acho que explicando isso abertamente, então a inovação aberta, esse diálogo aberto e honesto, acho que ele permite que você, com o cliente, consiga estabelecer essas fronteiras, e eu acho importante colocar cenários, e alguns projetos eles acabam não conseguindo estabelecer boas análises de investimentos. Então, se você consegue fazer um projeto, uma análise de investimento e cenários, e trabalhar cenários, que é o cenário, se eu tivesse todo esse recurso, em quanto tempo, qual o valor, e ele vai gerar esse resultado. Mas sim em outros cenários, porque às vezes as vitórias rápidas também são entregas relevantes e mais baratas. E eu acho que é isso. No atendimento essa expectativa madura e você conseguir articular que, dado que o cliente quer, qual o retorno que ele espera e qual a solução que poderia atender em etapas, então mostrar o ciclo de vida daquela solução, que é o roadmap, que a gente gosta muito de falar de tecnologia, eu acho que dá um roadmap para ele, acho que alinha a expectativa, controla a ansiedade, e isso para o suporte, depois um pós-venda, um suporte, isso fica mais tranquilo, mais suave. Realmente fica mais suave. Maravilha. E para você, quais são as habilidades humanas que são indispensáveis para quem lida com o cliente final? Isso aí tá na veia, né? Porque lidar com o cliente final é muito complicado. Sim, sim. Então, o perfil de quem lida, né, com, primeiro, gostar gostar de servir. Isso é importante. Então, você gostar de servir, gostar do cliente, ter empatia, saber ouvir, ter uma prontidão de resolver também. Então, porque você existe porque você quer resolver um problema e o cliente busca alguém que quer ajudá-lo a resolver aquela questão. Então, essas habilidades humanas, e agora, isso muito alinhado ali ao propósito da organização, que ela é centrada no cliente. Todas as organizações são centradas em cliente. Então, está centrada ali no cliente, e eu acho que aí vem a questão de buscar essa satisfação sempre, porque é aquilo, né? Atender uma expectativa daquilo que do cliente espera, eu acho que é a melhor, é o sono dos justos que a gente espera no final do dia, que assim, fizemos nosso trabalho com a cabeça tranquila e fizemos o nosso melhor. Então, eu acho que esse lado humano, da empatia, da resiliência, da diligência, de não olhar só a questão, mais que a gente fale do custo da aquisição do cliente, tem indicadores ali de rentabilidade, mas tem uma hora que... E aí, você me falou assim, poxa, você está no sangue, aí eu estou lembrando aqui que eu atuava, né, como supervisor de emergência, né, numa empresa de distribuição de energia, e lá, na hora quando faltava energia, o cliente, ele ligava, ele estava em alguns momentos do tipo, ele tinha um recém-nascido, um filhinho que acabou de nascer, então ele tinha um ar-condicionado, tinha um ventilador e estava no verão e não sabia, e estava faltando energia. Então tem esse cenário, então, poxa, não é uma questão. Outro cenário era, eu estava com meu familiar linkado a um aparelho importante, vital. Sim. E depois você tinha lá um caso que era o casamento de alguém. É o momento mais importante da vida daquela pessoa, né? Hoje você, em algumas situações, salão já tem geradores e tudo mais, mas em algumas famílias, algumas famílias não têm esse recurso. Então, naquele momento eu olhava assim, cara, não era só se ele pagou a conta, mas era um momento especial e ele estava ali te ligando para buscar uma luz do que ele podia fazer, porque ele só tinha o desespero, a ansiedade ali, o estresse. Com certeza, é um pouco de se colocar no lugar do outro, né? Então, porque é a coisa do outro. Sim. Então, quando a gente olha o projeto, ele não é, você está ali contribuindo, mas ela é a coisa do outro. Então, quando você respeita que esse é o espaço, essa coisa do outro, e ele pediu para você contribuir,
e quando não tem uma coisa que não está contento, eu acho que você buscar de todas as formas ter uma comunicação avançada para mostrar isso. E aí, uma coisa que eu aprendi também é que você não pode ter surpresa, nem pro mal, nem pra coisa boa, nem pra coisa ruim. Eu acho que você tem que sempre antecipar esse alinhamento. Aí fica mais. O suporte fica melhor, mais Sim, com adequado, certeza. porque eu não botei a surpresa. Eu acho que o cliente tinha que estar preparado para a surpresa. Eu, quando fiz 15 anos, fizeram uma festa surpresa para mim, isso ficou bom marcante, e eu não fui. Oi! Eu trabalhava, eu era um jovem aprendiz numa entidade lá, voluntário, e aí fizeram uma festa surpresa para mim. E nesse dia, era um sábado. Ah, foi dentro da empresa? Da entidade lá de voluntário, e eu não fui. Porque era surpresa. Eu falei, olha, e naquela época não tinha celular, não tinha rede Sim, social, não tinha e-mail. E ninguém me deu a dica. Olha, Júlio, então... Aparece aí amanhã. Faz, por favor. Né? E, de fato, assim, foi tão surpresa que eu fiquei sabendo na segunda-feira. E não refizeram? Não reprogramaram? Não, aí teve um cafezinho da manhã lá e tal. Mas não foi a mesma coisa, né? não foi a mesma coisa. Então, eu acho que a surpresa, ela precisa estar... alinhada também. Com certeza. Maravilha, Júlio. E na sua opinião, o que ainda falta para que o suporte seja realmente estratégico nas empresas? Eu acho que isso é um gap grande que ainda existe hoje. Que tem reflexos, né, Júlio? Acaba que não adianta. Sim, então eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Se você... as empresas, e aí, eu estou voltando aí pro meu mentor aí, o Edu, falando a questão do propósito. Sim. Então, quando você tem o propósito da organização bem claro, em que o cliente ele está ali, tem o seu papel relevante, e desde do cargo operacional mais específico até o CEO, até o conselho, que estão focados para o cliente, ele vai valorizar o pós-venda, que é o suporte. Então, a gente vê grandes empresas de varejo que ela tem o conselho de consumidores. Então, mostra a relevância de que o cliente tem voz e aí você estabelecendo uma cultura de atendimento, de encantamento, aí eu acho que faz a diferença, porque é uma questão estratégica para o seu negócio. E aí a inteligência de mercado mostra isso, porque você tem que conhecer bem o seu cliente, do seu comportamento, da sua mudança, gerações. E eu acho que estar dentro do propósito, da missão da empresa, dizendo seus valores, é um componente estratégico que as empresas precisam olhar, né, colocar isso dentro da sua cultura, porque a cada novo colaborador que chega, o fornecedor, deixar isso bem claro. Porque se faz um onboard de alguém que entre dentro dessa importância, e eu acredito muito isso, que empresas que têm uma cultura que passa, que todos têm que conhecer o seu cliente, para quem isso vai reverberar numa questão mais estratégica e vai estar sendo sempre colocado no centro das suas decisões, seja elas operacionais, ou seja elas táticas, ou seja elas estratégicas, como você falou. Eu fiquei reflexiva aqui, né? Porque assim, existem empresas que ainda têm todo o processo, mas no onboard ela não faz com que isso seja de fato algo imprescindível para o colaborador novo, né? Ele precisa, de fato, ser apresentado para toda a política da empresa, né? E aí trazendo, lógico, cultura, missão, valores, estratégia organizacional, para que o colaborador ele possa se sentir responsável, né? E entenda um pouco da empresa e que faça parte de fato, né? Não só no papel, mas dentro de tudo que já foi definido. Isso é de extrema importância. E isso, Patrícia, você tem que garantir sempre. Então, como é que a gente garante, Júlio? Porque eu já tive que botar um tiquezinho para assinarem ali e que também não me dava certeza de que o colaborador ele tinha lido por completo. Ele abriu o documento mais proforme para que ele pudesse chegar até o final e avançasse no processo. Me ajuda a todo mundo que está assistindo aqui. Como é que a gente faz para garantir que esse processo ele seja bem sucedido? A organização ou os grupos reforçar sua cultura que o cliente é importante, você estabelecer métricas de mensuração
desse alvo, né, desses indicadores que você precisa, e fazer reunião mensal de resultado em que mostre isso, reforce o posicionamento cultural da empresa em relação a que isso é importante, os seus indicadores e mostrando. Porque no final da linha lá, é você ver quem está aderente a essa cultura e aí você estabelecer que não é só a entrega técnica, você tem que mostrar que ele está aderente ou não a esse ponto que é importante para a organização e para a sua cultura. Exatamente. Maravilha. Vamos falar de KPI agora? Vamos. Quais são os indicadores que você considera essenciais para medir o sucesso no atendimento? A gente atua com empresas de ativos críticos e o que você mais vê dentro da operação e um indicador que para eles gera mais satisfação é a antecipação, né? Tudo que você puder dentro de uma operação antecipar, isso já gera uma grande satisfação. Mas dentro do atendimento, você ter lá o tempo médio de atendimento, que é o clássico TMA, ele garante agilidade, eficiência daquele processo, então garante eficiência e você mostra que ele é um processo ágil, mas também você tem o NPS, que ele começa a dar uma reação ali como indicador que aquela foi atendida, aquela necessidade foi atendida, e isso garante que, olha, esse cliente aqui, ele permite que ele é leal, ele está satisfeito, ele pode indicar você para alguém, confia no seu processo, no indicador de confiança. Isso é importante. Então, eu acho que esses dois indicadores, existem outros, como você hoje você ter que antecipar o mais rápido possível aquela demanda, a questão da ansiedade. Então, quanto você resolve nos primeiros minutos daquele atendimento são indicadores bem interessantes para uma empresa ter ali no seu radar. Maravilha. E, Júlio, como é que a gente pode garantir que a tecnologia realmente esteja a serviço do cliente e não só da empresa? A pergunta terrível, né? Eu acho que entender a tecnologia, ela sendo que atenda ali o serviço do cliente, porque o cliente, essa tecnologia, ela precisa permitir aquela questão da proposta de valor do uso, né? Então, essa tecnologia, ela está gerando valor, ela consegue capturar valor, né? Isso é algo que precisa ser, ela gera esse retorno esperado dentro do benefício, porque tem setores regulados que é super interessante, porque qualquer investimento que quer ser feito tem que justificar. Tem a prestação de contas. Então, esse é um outro lado, né, que e também teve uma outra época em que existiam algumas tecnologias que já vendiam uma boa prática e a empresa, ou o usuário da empresa, queria customizar, mas não era para a empresa ou para o cliente final, era para melhor zona de conforto para o entendimento dele. E aí, isso ficava muito mais caro, essa tecnologia, né, por conta dessa customização. Ela é importante, a personalização, mas se existe ali uma check padrão, ela pode ser mais ágil, eu posso me adequar. Então, e aí dando uma linha, olhando para o usuário que quer mais eficiência, simplificação. Então, é olhar se ela entrega o resultado, se ela captura, se ela entrega, se ela gera esse valor, ela dá esse retorno. Eu acho que isso, além da visão pessoal, então você ter técnicas como benchmark, olhar mercado, estudar, ir para as feiras. Eu sinto, assim, algumas áreas que a gente está, algumas feiras que tem poucas vezes clientes corporativos visitando ali e trocando, desenvolvendo e provocando os fornecedores, os fabricantes. Às vezes é o engenheiro que cria os produtos, que cria uma tecnologia. Então essa provocação é saudável, porque aí é olhar também, olhar mercado. Eu acho que quando você está olhando, tem a possibilidade de olhar fornecedores,
e isso é importante, né? Que, por exemplo, no Brasil, quando você olha que você vai gerar mais benefício para o teu segmento, olhar setor, conversar com a concorrência, você começa a olhar ecossistema, isso é uma lição bem importante, porque você vê, no momento em que os países podem criar seus protecionismos, o que a gente está fazendo aqui e em matéria de desenvolvimento? A gente tem ali, eu faço parte, sou um dos fundadores da Abidrone, que é a Associação Brasileira das Empresas de Drones no Brasil, em que a gente começa a discutir transferência de tecnologia. Então, quando você olha que, se a gente for olhar, nós que somos as empresas lá fundadoras, estivermos olhando só para o nosso umbigo, a gente está olhando essa tecnologia, né? Mas quando a gente olha para o serviço do usuário, em que existe uma discussão em que, olha, como é que o drone aéreo vai se comportar daqui a algum tempo, né? Olha, mas a gente já está começando agora uma discussão Para o futuro. Para o futuro, que é assim, como é que os drones vão voar a baixa altitude e com pessoas. Sim. E essa discussão a gente está tendo agora. Ou a gente está fazendo uma discussão como é que países vão transferir essa tecnologia e trazer para cá. E e quem são no Brasil que já está construindo? E como é que você gera, né, alavancas para que quem está afim de construir nossos industriais, e como é que você traz isso? Mas quem está fazendo aqui, como empresa brasileira, ela tem interesse de gerar o serviço para os usuários, né, para os clientes internamente. E aí aí o governo, entidades começam a pensar quais são as políticas que permitem isso. Então, eu acho que ter essa visão clara entre o que você faz de proteção gera para você, mas também o que você consegue gerar como benefício para a sociedade, que é um propósito. Então, essa discussão de olhar, ter uma visão mais holística de setor, de associação, governo, entidades importantes, eu acho que ajuda a esclarecer os caminhos que você pode participar e contribuir dentro desse cenário. Maravilha. E como que a sua equipe se organiza para lidar com múltiplos clientes e demandas ao mesmo tempo? Então, a gente atua, né, na empresa com... A gente ajuda aí os clientes a transformar dados em informações relevantes para a gestão de ativos, né, revelando valor onde muitas das vezes ele não existe, né, e está invisível ali. Então a gente nasceu para atuar com ativos críticos. Seja ele da área de energia, na área de petróleo e gás, saneamento, pesquisa. Então, como é que a gente fez isso lá atrás e aí com a influência das grandes Big Techs, Big Four, né, aquelas consultorias, é que cada uma tinha ali o seu modelo de entrega. E eles fazem isso, né? Então, eles têm uma metodologia, cada uma... E aí a gente desenvolveu a nossa metodologia de entrega de valor, em que, dado o desafio do projeto, ou do cenário, da maturidade que o cliente está, a gente tenta encaixar e consegue balancear em qual é o esforço que você tem para cada elemento, gaps que o cliente possa ter. Então, você ter uma metodologia para você enquadrar rapidamente um canvas, para dizer como é que eu ajusto o cenário para cada um, isso ajuda, e aí você tem as tecnologias, né? Então, você conseguir demandas, ter funil de atendimento, ter especialistas para poder atuar em cada cenário de cliente, com a necessidade, reforçando a comunicação, é o que a gente tem buscado. Mas ter a metodologia e estar entendido e aprender junto, né, com aquele setor, a necessidade dele, isso facilita. Esse conhecimento ajuda. Faz a diferença. Maravilha. E quais as tendências ou tecnologias emergentes você acredita que vão transformar ainda mais a nossa área de tecnologia? A sua experiência aí. Não, o que a gente tem visto e trabalhado qual é o caminho? Hoje a gente tem milhões já de IAs. Então você... Cada dia aparece uma, né, Júlio? Cada dia aparece uma. Gente, é impressionante. E você pode criar, né? Então você tem os agentes... É um universo infinito. E de probabilidades
também infinitas. É incrível. Então, você tem ali os seus agentes humanos, seres humaninhos que já existem. Aí você tem a possibilidade de criar agentes de IA e multi-agentes, sejam eles executando ou supervisionando. E toda essa automação, né, seja IA generativa, ela só está sendo testada, aprimorada e vai crescer. Para onde? É o que a gente enxerga. Para onde vai essas IAs? Vai para a robótica. Nós somos aí uma espécie de cobaias. Exato. Né? A gente aceita que dói menos. Isso aí. Então, essas IAs elas vão para a robótica. Então, e a gente já começa a ver que vai ter mais veículos, robôs e autônomos. Então, o nosso caminho é essa tendência, é a vida, a sociedade dos Jacksons. Então, ou você vai viver ou você vai contribuir com esse novo mundo, como na parte de direito, entender as regulações de como é que essa convivência vai acontecer. Então você está cheio de filmes há muito tempo já sinalizando e se confirmando que isso acontece hoje. Mas de uma maneira prática já se fala, olha, tem um profissional que usa IA e tem aquele que não usa. Então é uma diferença. Então os profissionais já estão aí, uma frenesi, cada um querendo, aprendendo, criando suas próprias inteligências para ajudar nas suas rotinas. Mas há uma tendência que, como a gente falou do capitalismo dos dados, vai ter muito mais dados sobre o ambiente do mundo, do planeta, como monitor, e que os governos já utilizam isso. Então o Gartner já faz uma sinalização em que esses dados da Terra ou dos ambientes, hoje, por exemplo, a gente atua na área de economia do mar. Sim. Então, a ONU definiu aí a década dos oceanos de 2021 até 2030. Então, você ver mais oportunidades econômicas do Brasil, que tem uma costa maravilhosa, e a gente com os drones subaquáticos, né, propagando e desenvolvendo essa economia. Então, esses dados vão começar a gerar mais insight para que você possa engajar novos atores. E aí a gente está falando de a nossa geração, criar essa ponte com o que vem, porque o gamer, eu tenho um game em casa, então você tem uma valorização e uma exponencialização desse uso dessa força que é do gamer, que faz simulação. Sim. Antes da gente fazer visão mais segura, você simular, então as simulações vão criar força, mas ao mesmo tempo você vê lá os trabalhos manuais, os trabalhos artísticos também vão ser valorizados, porque também se for todo mundo para a tecnologia, quem fica para as outras funções? Exatamente, vão sobressair, né? Vão se sobressair. Exatamente. Então, mas essa tendência de a robótica, os veículos autônomos ou funções autônomas, você já tem robôs em casa, você tem Alexa, você já tem o auxílio aspirador. Obrigada, aspirador, adoro você. O meu ainda passa pano. Então, ele varre e passa pano. Então, você trata bem ele, né? Muito. Todo dia eu boto ele ali na bateria, garantindo que ele vai ter uma boa noite de sono para trabalhar no dia seguinte. Mas vem cá, você trata bem o seu chat GPT, a Alexa, você trata com educação? Não, sempre. Também. Porque eu acho que é um reflexo, né? E eu tenho um pequeno em casa que ele repete tudo que se faz, né? Então, assim, se eu falo com ela de uma forma mais áspera, ele se sente no direito de falar também. É assim. Então, assim, é sempre com muita educação, e a gente abençoa o Alex, a gente pede para fazer oração junto, e ele repete, ele multiplica aquelas ações. Então, é sempre com muito cuidado. Então, mas esse caminho aí da robótica, da IA, dos drones, que é uma economia que o Brasil tem, pela sua costa na agricultura, tem um grande potencial de produtividade em outras funções. Então, é uma jornada que só começou. É isso aí. E aí, Júlio, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Na sua visão, homem versus máquina, vai existir algum momento em que a gente vai ser substituído 100%? Você acha que isso pode ser possível? Para algumas funções, isso já está acontecendo. Por exemplo, a gente
atuou, né, num projeto com a Petrobras, né, no programa de redução do mergulho humano. Então a gente usa os nossos robôs, né, subaquáticos, né, os nossos mini ROVs, para reduzir o mergulho humano em relação a aumentar a segurança. Não quer dizer que substitui, mas algumas funções acaba substituindo integralmente, porque essas máquinas vão ficando mais inteligentes, vão gerando mais recursos para utilizar. Então, sim, algumas funções vai ter 100% da substituição. Principalmente trabalhos repetitivos, tudo que for que tem a função repetitiva, a máquina vai poder fazer a partir do comando humano. Mas a gente é ser humano, a gente adora estar aqui, né? A gente está aqui conversando, a gente gosta de olhar no olho, a gente gosta de tocar. Faz falta, né? Faz diferença. Faz muita falta quando a gente estava conversando agora, né? Assim, poxa, às vezes a pessoa embarcada passa lá 15 dias. Tudo bem, a pessoa pode em algum momento falar que é legal estar lá embarcado. É bom que tem pessoas, tem uma rotina lá, mas você sente falta da sua família, dos seus amigos, né, da sua rotina, do seu vizinho, do seu síndico, do seu condomínio, enfim. A gente é ser humano, né? A gente gosta disso, a gente faz diferença. Acho que a gente a gente tem essa longevidade porque a gente tem esse cuidado, gosta de ver em comunidade, e as máquinas vão fazer seu papel, mas é um ser humano que teve ali por trás, construindo isso tudo isso, e Deus que nos proteja ali. Não, eu acho que existe esse movimento, mas quanto mais a gente avança na substituição da máquina, do homem, da máquina pelo homem, a gente cria novas funções para o homem, né? Então, assim, quanto mais máquina a gente tiver, acho que mais manutenção a gente vai ter, mais atualizações teremos, mais especialistas nessa máquina. Vamos falar de dados, né? Quem é que vai imputar esses dados, né? Então, assim, a gente acaba que automaticamente gera outras funções, e aí cabe a nós, homens, nos reciclarmos, né? E nos prepararmos para essa mudança toda que a gente vai ter aí. E eu não vejo tão longe, você já falou, já começamos esse processo, né? Como que a gente se prepara, né? Como que a gente não de fato fica obsoleto em relação à máquina. É um trabalho meu, né? Eu faço muito isso e tento também propagar isso para as pessoas que se sentem confortáveis, né? E até lá, quando isso acontecer, eu já tô velha, já me aposentei. Não, isso vai acontecer muito antes do que a gente espera, e é importante que a gente se prepare para estar nesse momento, né? Eu agora como chapéu de economista, né? Cara, às vezes a gente tá ali falando de correria, a vida talvez fica chata. Monótona. E acho que a gente também tem trabalhado demais. Então, acho que o ganho, acho que o que a tecnologia, as máquinas devem, né, tem que contribuir, fazer parte, é que o ser humano ele não precisa, para ganhar a vida, né, no mundo capitalista, trabalhar tanto como se trabalha, que você tem um grau de incerteza grande hoje nada é certo. Sim. No corporativo, no serviço público, no empreendedorismo, qualquer lugar. E as coisas estão muito corridas, é um processo aí alucinado às vezes. Aí a gente até sabe, né? IA pode alucinar, né? Já se sabe, não acreditem tanto, o ChatGPT é sempre benevolente, ele sempre levanta a sua autoestima. Então, seja aí lá no prompt você fala, seja brutalmente sincero ali, rigoroso na sua avaliação. Mas eu acho que, e aí trabalhando com ativos críticos e com a área de confiabilidade, assim, cara, a engenharia, a confiabilidade, as máquinas, elas têm que garantir a melhor experiência do humano naquela condição. E eu acho que tem espaço para que a gente possa trabalhar menos, nos esforçar menos, né, tendo mais consciência desse ambiente que a gente vive, para que a gente possa demonstrar as melhores coisas que a gente tem. Sim. Então, essa correria, muitas das vezes, ela
ela atrapalha essa aceleração toda, mas eu torço, né? Espero que a máquina ela venha para garantir essa produtividade, essa segurança, os benefícios que ela sempre, que ao longo aí da história, como a gente teve com a internet, a gente teve com o automóvel, a gente teve com a máquina de lavar, a gente teve com a televisão. Eu acho que usar bem com esse propósito de melhorar a vida e a experiência humana, por isso que esse conceito da experiência do usuário, experiência humana, ela possa ser mais enriquecida e mais nobre. Hoje a gente existe muito para criar aquele indicador, quantos meses você trabalhou para pagar os impostos, né? Ó, até maio, março, ali você... eu acho que é maio, você trabalhou só para pagar imposto. Aí, dali em diante, o que você receber é o que está relacionado aos seus sonhos e o que você precisa experimentar. Então, acho que a gente precisa aí, como gerações que está criando pontes para as que vêm, que a vida... a gente está trabalhando para ter uma vida melhor, assim, entre nós humanos e as máquinas, que são super interessantes também. É isso. São amigas. A gente tem que ver assim, né? Dessa forma. A gente pode se consultar com a ChatGPT de vez em quando. A gente, ChatGPT, está acontecendo isso aqui, o que você recomenda? Tem sido uns bons conselhos também. Sim, exatamente. É bom, eu faço também, frequentemente. Júlia, a gente chegou no momento pode ler e ver. Você trouxe alguma coisa ou um livro que você tenha lido, que você tenha gostado, o nome dele, ou uma série, um documentário, alguma coisa que você gostaria de indicar para quem está escutando a gente, como fonte de conhecimento, de inspiração? Sim, eu fiz meu trabalho de casa. Opa, então vou pegar aqui, ó. Quando você fez essa solicitação, fez esse pedido assim que eu tivesse que trazer, e eu achei muito bacana que eu fui e encontrei, né, o livro do Greg McKeown, que é o mesmo autor do Essencialismo, que é o livro Sem Esforço. Uhum. E é bem bacana, né, porque o Essencialismo ele fala sobre fazer as coisas certas, e aí o Sem Esforço ele fala assim, fazê-las do jeito certo. Uhum. E é bem interessante porque você tem um entendimento que nem tudo é sem esforço, mas como é que você faz com que as coisas que sejam essenciais sejam, né, e que sejam menos impossíveis de serem feitas, depois sejam mais fáceis, e aí depois elas sejam fáceis, e aí elas têm sem esforço. Então essa última fala foi... E ele traz isso pra gente aqui? Ele traz isso pra gente. Que lindo isso, hein? Que é você fazer, né, tornar... E aí ele fala, né, que tornar mais fácil as coisas que é mais importante. E aí a gente precisa de pessoas, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa entender, mas existem lições que você precisa executar e trabalhar melhor aquele estado seu que você tenha para poder refletir, para você poder fazer ações que sejam sem esforço, para que você possa ter os resultados também por essa caminha que você quer. Então, esse livro é para você. Ai, jura? Sério, eu trouxe esse livro para Amei, você. Obrigada, sem esforço, vou ler com certeza. E vamos conversar sobre ele depois. Sim, vamos. Amei, muito obrigada. E uma série, eu conversei, a gente teve um projeto aí nas 2 semanas. Tem dedicatória? Depois eu quero dedicatória. Tá, vou escrever para você. E uma série que você falou, né, assim, coisas que inspiram, que ensinam, porque eu acho isso importante, tá? Eu durante a minha vida toda, eu tive que ler muito. E aí, depois da pandemia para cá, eu fiquei muito louca nos documentários, nas séries. Então, assim, isso me ajuda, primeiro, a relaxar, porque eu acho que é uma forma da gente aprender e evoluir descontraída, né? E isso passou a ser parte da minha rotina. Então, por isso que eu coloquei aqui, porque eu acho que é de extrema importância. E se as pessoas que estiverem nos assistindo tiverem interesse em buscar um pouquinho de cada coisa que um convidado traz pra gente, nossa, ela vai aprender absurdamente. Sim, pode. E um outro livro que eu comecei a ler, que eu não gostaria de deixar a oportunidade de colocar, é o Mindset de Alta Performance.
é um livro, assim, bem bacana, uma leitura bem objetiva, que as pessoas podem gostar. E uma série não, um documentário que eu assisti há pouco tempo, se chama Desastre Total, Não assisti ainda. o Cruzeiro do do Cocô. eu já vi a propaganda. É, assim, um documentário, assim, de 50 e poucos minutos. Eu coloquei... Bom, porque pelo nome eu dei uma recuada. Sim. Falei, vai ser alguma tragédia do esgoto de um cruzeiro. Não tô Olha, é bem interessante, porque ele fala essa experiência do cruzeiro, mas ele acaba que ele faz algumas nuances de comunicação, de coisas de cuidado, de suporte, de assistência, coisas que a gente fica deixando para trás. Legal, hein? E então, para quem está no mundo corporativo, acho que em vários momentos entende como é que aquela empresa tratou o assunto e possa tirar alguma lição ali. Maravilha. Fica a dica para vocês. Comentem aí, assistam, comentem, leiam o livro também, sem esforço. Comenta, traz pra gente, traz pergunta pro Júlio, tá? E a gente responde. Júlio, a gente chegou agora no momento da escolha rápida, tá? Vou falar 2 coisas pra você escolhe uma e me diz o porquê. Tá bom. Preparada? Preparadíssimo. Vamos lá, implantação ou suporte? Gente, isso pra mim é terrível, a dúvida entre uma e outra, porque eu gosto muito das 2 coisas. Implantação. Por quê? A implantação, acho que tem aquele da expectativa, do momento, Novo, né? desativo, do novo. Todo mundo tá com uma energia lá em cima. É o momento da lua de mel. É isso mesmo. Então, é uma fase bem enriquecedora. Maravilha. Atendimento humano ou chatbot eficiente? O chatbot eficiente. Eu acho que a gente não tem como mais, né, trazer o atendimento humano, né, no momento em que a gente vive. O chatbot eficiente, ele é o nosso dia a dia, né, a nossa rotina, o nosso atual. Não sei nem se existem ainda empresas que têm, de fato, ainda um atendimento humano. Não daria para a gente retroceder, né, pelo que a gente vive de transformação, né. Então, eu acho que tem ali, Patrícia, o chatbot, questão dos fluxos. Então, para a nossa vida, você ter um caminho rápido ali, principalmente negócios que geram muita escala, você tem que ter. Mas, por exemplo, você vê empresas como o Nubank, em que você entra lá, você tá com uma dúvida específica, cara, você fala com o humano ali do outro lado. No final, eu acho que tem que ter, né? Não, até o próprio Nubank, os bancos, alguns sinais ali, ele entrega, mas acho que a gente também está mais educado em que a gente quer acionar o suporte e dependendo do nosso horário disponível. A gente precisa ter, né? Então a gente está lá à noite, aí o caminho ali do chamado do chatbot, ele acaba respondendo ali e você elimina. Aceita, pois é. Aceita. E você também tem ali, nesse caso, a logística nos ensinou quando você hoje compra alguma coisa no e-commerce, ele já vai te dando alertas, ele já vai te sinalizando onde está a mercadoria, ele te adianta ali o que você precisa. Então, são os robozinhos que vão facilitando. Então, quando você vai falar com um atendimento humano, é realmente porque você já houve um filtro, né, de eficiente, como você mencionou, e aí, de fato, não, eu preciso falar aqui porque é uma coisa específica, eu não quero lá mais conversar com a pessoa e tal, eu já faço isso com a Alexa, né, com o ChatGPT, mas quando eu quero falar realmente com a pessoa, é que aí tem uma situação mais específica, eu acho que a gente está mais educado, eu acho que a área de atendimento, ela evoluiu muito aí. Com certeza. Tanto os clientes como as empresas já estão bem nesse quesito. Maravilha. SLA ou encantamento? Eu acho que um pouquinho de cada, hein? Eu acho que o SLA eu vou pelo encantamento, porque eu acho que o SLA já passa a ser padrão ali, é obrigação, e eu acho que quem trabalha aí pelo encantamento, o olho no olho, né, a situação honesta, é o cenário que a gente precisa mais. Maravilha. WhatsApp ou e-mail? Acho que WhatsApp. Eu não vivo sem. Inclusive, por favor, não passem e-mail, passe o WhatsApp. É muito mais rápido aqui, tá? É tudo na hora, on time. Padronização ou personalização?
Os dois. É padronização porque a padronização ela permite que você estabeleça um nível de entrega e depois da melhoria você pode de novo ajustar. E a personalização é porque tem casos que eu preciso do craque ali fazendo a solução camisa 10 para poder entregar um valor diferenciado, mas na grande maioria, para você pensar em negócios que sejam escaláveis, você precisa padronizar. Verdade. Treinamento técnico ou soft skills? Patrícia, esse assunto do soft skill, ele sempre aparece, mas hoje, olhando ali o cenário, né, do Brasil, das empresas, eu acho que é o treinamento técnico que a gente precisa reforçar muito o conhecimento técnico em várias áreas. Eu acho que, de uma maneira geral, o ensino do Brasil ele precisa ser pensado, repensado. Eu acho que a gente perdeu alguma coisa lá atrás. Então, Boa. Você tinha ali, a gente veio nossos avós falando sobre eu estudava até a 4ª série, mas era uma 4ª série que a gente tinha um cidadão com conhecimento, que ele era profissional em várias coisas, seja na área médica ou na área operacional, na indústria, né? Enfim. Depois de um tempo para cá, parece que assim, mexeram ali naquela estrutura. É verdade. Em que desmoronou tudo. Sim. Então, seja na área técnica, engenharia, biomédica, militar, eu acho que a gente não tem a gente perdeu. Com certeza, concordo. Então, a gente tem muita universidade, mas assim, às vezes, assim, cara, seja pública, privada, mas assim, o que ela dá retorno de alto nível, acima da média, comparado aos outros países, a gente não vê isso acontecendo. A gente vê muitas soluções pontuais. Você está na internet, venda de e-book para lá, curso para cá. E eu acho que o conhecimento técnico, eu acho que ele precisa ser reforçado, mas eu complementaria que ele tem que estar alinhado a um fortalecimento da cultura. Sim. Porque aí você, assim, eu estou reforçando, mas eu tenho um aspecto de cultura, de valores, de propósitos bem ajustados, porque a parte do soft skill, desse soft skill, ele depende para cada organização, para cada cultura. Ali, eu acho que ali vai ficar bem. Você também pode conviver, mas se você tem claramente a cultura da empresa, do ambiente em que você vai estar, eu acho que as suas características, né, elas vão aparecer, vai te ajudando, vai fluindo ou não, mas tá claro ali para aquela organização, para aquele grupo, qual é a cultura, mas o técnico você vai precisar para entregar resultado também. Maravilha. Automatizar ou resolver manualmente? Automatizar. Eu acredito. Também. Cliente exigente ou cliente ausente? Exigente sempre. Eu acho que os meus líderes que eram mais exigentes eram os melhores, eram os mais sinceros, eram os mais marcaram mais do que os que eram legais, mas eles eram ausentes. Então, o cliente, quando ele é exigente, isso é no lado de questão de exigência, mas o cliente que é exigente, ele é mais sério, ele é mais justo. Concordo. Né? O deixa a vida me levar, ou ele esquece ali, ele nunca termina bem. Eu acho que o exigente, ele acompanha de fato o que está sendo feito. Né? Ele está vendo o esforço, ele está vendo a execução, então eu acho que obviamente o produto final vai ser para as duas partes, né, muito melhor do que o ausente, que só chega lá no final e, enfim, recebe e tá tudo certo. Concordo com você. Sim. Júlio, a gente chegou no final. Já! Passou muita coisa boa, passa rápido, né? A gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro. Eu queria te agradecer
imensamente. Primeiro, pela minha pneumonia, né? A gente teve que reagendar aqui. Era um princípio, né? Era um princípio, daqui a pouco aconteceu. Nossa, né? Pois é, e foi evoluindo e ficou. Eu ainda dei umas tossidinhas aqui durante a gravação. Então, assim, desculpa por isso, que já era pra gente ter gravado há muito tempo. Mas eu queria te dizer que eu tô muito feliz, que eu te admiro muito. Assim, a gente teve algum momento trabalhando junto e foi uma relação muito boa. Eu me senti muito confortável com a sua metodologia, com os seus profissionais e com a forma como foi conduzido. Eu fiquei muito feliz em poder executar aquele projeto junto com você. Espero que a gente faça outros projetos, que a gente se encontre aí pelo mundo. O mundo da tecnologia é muito pequenininho, né? Eu acho que a gente tem muito papo para falar. Acho que a gente pode depois... Os meus convidados vêm aqui, a gente já sai marcando. Olha, no 101º episódio sou eu, no 102º... Então, enfim, 30º, enfim. A gente pode marcar para a gente fazer mais, porque eu acho que vale muito a pena. Acho que a gente tem muito conteúdo, principalmente para inspirar quem está assistindo, a galera nova. Você falou da educação, eu acho que isso é tão importante e a gente quase não fala o quão perdido tá, né, essa parte da educação e o quão importante que estejamos juntos, principalmente com os nossos filhos, trazendo, né, pro caminho certo, enfim. Então, assim, foi um prazer te ouvir. Espero que todo mundo que assistir sinta esse calor no coração que eu senti aqui e que quem está aqui também presente com certeza sentiu, e eu gostaria que você também receba com carinho o Lição Tech. É um projeto tão legal que eu estou tentando realizar e que está me realizando. Então, para mim, está sendo uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Pô, você acha que eu vou chorar? Eu vou botar agora um lencinho. No passado também a gente chorou. É assim que acontece. Patrícia, obrigado aí pelas suas palavras. Assim, a gente quando faz com o que a gente gosta, então acho que a nossa experiência aí quando eu te conheci também lá no projeto, cara, você também sempre sorridente, muito. Sempre animada, é a sua marca. Mas eu acho que é isso, assim, a gente no mercado, a gente encontra as pessoas, a gente deixa marca com as pessoas, você também deixou marcas, a gente sempre tinha, assim, satisfação e espontaneidade. Eu acho que quando você gera essa espontaneidade, tá com o mesmo foco, o objetivo de agregar, de ser útil, né? Com então, eu também fico super feliz. Eu acho que o podcast Lição Tech usar, né, a nossa experiência, na nossa jornada para poder inspirar, né, esclarecer pontos sensíveis, né, do mundo da tecnologia, dos negócios. Então, eu acho que é um projeto que já deu certo, já vai trazer muitos frutos, porque a gente está precisando, de fato, de pessoas que ajudem essa nova geração, os novos negócios. O Brasil precisa crescer. Precisa crescer. A gente precisa dar certo então, parabéns para você também pelo seu projeto. Muito obrigada, Júlio. E esse foi o episódio de hoje do Lição Tech, com o tema Tecnologia no Front, implantação, suporte e atendimento que fazem a diferença. E que troca incrível a gente teve aqui hoje com o Júlio, hein? Mais do que falar de processos, a gente falou sobre a importância de colocar o cliente no centro, manter a escuta ativa e de entender que a tecnologia só entrega valor quando é acompanhada com comprometimento e uma conexão real humana. E para você que nos ouviu, fica o convite. Leve essa conversa adiante, compartilhe com quem atua na linha de frente, com quem implanta, atende, soluciona, porque quando a gente troca conhecimento, todo o ecossistema cresce. A gente se vê no próximo episódio do Lição Tech. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigada!